A pergunta que eu fiz é uma boa notícia, porque nós sempre gostamos de ouvir boas notícias. A Bíblia é um livro de boas notícias. Não, então, hoje vamos ouvir uma dessas boas novas. Eu já fiz essa pergunta. Vamos ler aí na tela. Diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos a representação de uma imagem que nós já vimos em diversos sítios. Uma cobra, uma serpente, quando entra no nosso quintal, nós temos a tendência de bater a cauda, é isso? Não, temos a tendência de pisar a cabeça ou bater na cabeça. Então, quem começou com essa ideia foi o próprio Deus. Mas será que Deus estava a falar de uma serpente, um animal? Não, Deus estava a falar aqui de uma grande profecia. Nós, através da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, Deus já havia pronunciado sobre a vinda do Messias. A promessa de Deus de que a cabeça da serpente seria esmagada apontava ou aponta para a vinda do Messias e a certeza da sua vitória. Essa mulher que é falada na Bíblia, nós pensamos, quando Gênesis 3,15 anunciou sobre a vinda do Messias, ou o nascimento do filho da mulher, nós pensamos que era o filho da Eva, porque nós sabemos que quando Adão e Eva pecaram, aí Deus começou a dar algumas sentenças a 3 indivíduos. Deu a primeira sentença para a serpente, deu a sentença para a mulher e, por fim, deu a sentença para Adão. Esses 3 indivíduos. Então, a primeira sentença foi exatamente aquela que nós já lemos em Gênesis capítulo 3, versos 15. E diz assim, que nós acabamos de ler: tu lhe ferirás a cabeça, aliás, tu lhe ferirás o calcanhar e ele te ferirá a cabeça. Essa foi a primeira profecia que Deus deu. Por quê? Por que Deus falou desta natureza? Por que Deus falou desse jeito? Porque o ser humano, a raça humana, quando entrou em pecado, praticamente eles poderiam estar juntos ou ligados ou do lado do mal. Então Deus tinha que colocar um muro de separação entre o mal e o bem. Deus proferiu essas palavras anunciando a vinda do Messias. Da semente da mulher nasceria o Redentor, que recuperaria o domínio perdido e restauraria a felicidade do Éden. Do princípio ao fim, o Evangelho da Salvação é o tema das Escrituras. Nós sabemos, quando lemos a Bíblia, do princípio ao fim, nós entendemos que fala muito mais da salvação. Agora, essa profecia foi cumprida. De que maneira a profecia do nascimento de Jesus foi cumprida? Nós lemos em Gênesis 3,15, vendo que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Nós conhecemos essa história, irmão, por isso eu não quero perder tempo em ler mais sobre essas histórias. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi ao encontro da mulher, Deus foi ao encontro de Adão e Eva, perguntou onde eles estavam e lhes perguntou por que eles haviam feito isso, que isso que você fez. A mulher respondeu que foi a serpente que me enganou e eu comi, e Adão também respondeu a mesma coisa. Então, o amoroso Criador passaria por cima da desobediência, nem abandonaria pecados desesperados. Nós estamos a ver que esta promessa da vinda do Messias era para vir retificar o que Adão e Eva fizeram. O que Adão e Eva fizeram? Eles desobedeceram. Então, Jesus, ao vir,
ele poderia trazer de volta o primeiro casal à alegria que haviam sido dado aonde? No Éden. Então, qual foi a solução para o pecado? Gênesis 3:21. Gênesis 3:21. Tem um verso aí que eu gosto também. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Isso parece uma história, mas também faz parte dessa profecia que nós aqui estamos a ler. Porque a pergunta que foi feita ali é que como é que se cumpriu esta profecia de que haveria de nascer um Salvador do mundo. Irmãos, temos um elemento importante neste versículo. Alguém está a identificar? Consegue identificar? Qual é o elemento? Olhando para a pergunta que foi feita, irmão? Vestimenta de pele, é isso mesmo. Muito obrigado, irmão Foguete. O elemento que está nesse verso é vestimenta de pele. Significa que no Éden, antes do pecado, não morria nada. Então, no dia em que Adão e Eva pecaram e entraram sob julgamento, eles deviam ter morrido, porque a sentença era: se comer do fruto, certamente morrerás. Então, o que aconteceu? Deus chamou Adão e Eva e disse: olha, eu vos amo muito, vocês pecaram, vocês vão morrer, mas pela minha graça não agora. Então, Deus vestiu Adão e Eva de uma roupa de animal. Este animal que foi morto. Então, a Bíblia diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Aquele primeiro animal que morreu no jardim do Éden, alguns tentam dramatizar. Dizem que Deus chamou Adão. E depois Deus pegou uma ovelhinha que não chorava, aproximou Adão, disse: Adão, pega neste cutelo, né, um pau afiado. Certamente não havia faca lá. E Adão pegou, disse: olha, mata este animal. Este animal vai morrer no seu lugar, não como seu verdadeiro substituto, porque o verdadeiro substituto sou eu. Por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão, não há redenção, não há salvação. Então, Adão compreendeu sobre a morte de quem? De Jesus. Após o pecado, Deus não abandonou o homem ali no Éden. Ele foi o primeiro sacerdote. Foi o primeiro a matar ou a interceder pelo homem. Sacrifício que simbolizava a morte do seu filho. Isso foi a história. Isso repetiu-se por vários anos. Nós vemos a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó. Eles foram fazendo esta cerimônia de levar animais. Aliás, nos próprios filhos de Adão e Eva, Abel e Caim, nós sabemos que Caim morreu, aliás, matou seu irmão Abel por causa de quê? Do sacrifício de Abel que foi aceito. Significa que Adão passou a ensinar aos seus filhos que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. No capítulo 12, nós vemos essa promessa sendo feita a Abraão. Vou ler já depois do ponto de exclamação que diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está aí mais uma. Deus já estava a tentar cumprir a promessa dele. Estava a dizer: em ti, Abraão, vai nascer uma semente que vai trazer bênçãos para toda a terra. E Gênesis 49, verso 10 também continua a dizer: quando Jacó estava a abençoar os seus filhos, abençoando Judá, ele proferiu essas palavras: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Jacó, quando proferia essas palavras,
estava a dar uma profecia de que em Judá, meu filho Judá, dele vai nascer o Salvador. Então Deus foi mostrando através da Bíblia que veria o Messias. Nós estamos a ver aqui no profeta Isaías também, capítulo 7, versos 14, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, Jesus já estava sendo anunciado, começando logo no livro de Gênesis, já estava sendo anunciado. Nós conhecemos esse nome, Emanuel. É um nome que muitos pais gostam de dar aos seus filhos. Emanuel, que significa, o que significa Emanuel, irmãos? Significa Deus conosco. Isaías 9, ainda no livro de Isaías, há esta promessa: porque um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado, ou nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e príncipe da paz. Deus, durante o Antigo Testamento, durante a caminhada do povo de Israel, ele vinha anunciando sobre o nascimento do Messias, a profecia mais importante da história da humanidade. Então Jesus veio ao mundo com a natureza de Adão, antes da queda, ou seja, Jesus veio sem pecado. Jesus veio como homem, 100%, e Jesus também veio como Deus, 100%. Jamais pecou, mas experimentou todas as nossas dificuldades. Deus prometeu no Gênesis, Adão e Eva, e o Novo Testamento confirma. O Novo Testamento confirma a vida do Messias. Ele nasceu, viveu e morreu como homem. Alguém pode estar a perguntar, mas como é que Jesus era 100% homem e 100% Deus? Isso só pode ser coisa divina. Para nós, seres humanos, não temos essa capacidade de filtrar esse tipo de conhecimento. Só pode ser Deus a ser, ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus. Agora, se Jesus era 100% Deus, por que ele aceitou ir até a cruz, ser cuspido, ser colocado numa coroa de espinho, ser zombado, ser batido, sendo Deus? É porque havia um plano, uma projeção. Então, que profecia indicava a precisão do Messias? Essa profecia vamos estudar em detalhe daqui a mais alguns dias. É uma profecia que se encontra no livro de Daniel. Daniel capítulo 9, versos 24, diz assim: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. O santo dos santos, aí referido nesse texto, é Jesus Cristo. E ali explica muito bem que quando, em que tempo Jesus haveria de nascer. Nós já veremos de ver um pouco mais adiante sobre esta profecia. O que é mais notável? O período de 70 semanas é o simbólico. Para compreendê-lo, aplicamos o princípio da interpretação profética dia a ano. Isso vamos ver um pouco mais adiante. Quais são as evidências de que Jesus é o Messias? Romanos 1, verso 2 a 4. O qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então está aí Paulo a confirmar na carta aos Romanos, assim também como na carta aos Filipenses, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O filho que foi prometido à mulher está aqui sendo confirmado pelas cartas do apóstolo Paulo. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de Deus, de servo, tornando-se
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Hebreus 2:17 diz: por isso mesmo convinha que todas as coisas se tornassem semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos ou pelos pecados do povo. Estou a tentar correr um pouco por causa do nosso tempo. Então, isso é uma confirmação de que Jesus mesmo foi aquele bebê que foi prometido em Gênesis capítulo 3. Ele estava no princípio com Deus. Ele é Deus, todas as coisas foram criadas por ele. Então, o Jesus que falou com Adão e o Deus que falou com Adão e Eva que haveria de nascer um filho que esmagaria a cabeça da serpente era Jesus. Foi reconhecido como filho de Abraão e de Davi por João Batista, como Cordeiro de Deus, e Jesus morreu como uma ovelha muda e ressuscitou ao terceiro dia. Ascendeu aos céus e continua o seu ministério sacerdotal no santuário celestial e voltará a segunda vez para a destruição do mal. Então temos ali como Jesus começou seu ministério e como o Apocalipse representa Jesus. Como o Apocalipse apresenta Jesus. Então, o último livro da Bíblia diz assim: e da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Ele é o Alfa, eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então temos aí, no livro do Apocalipse, Jesus sendo representado. Agora, esta profecia, irmãos, não é só apenas uma profecia que está escrita na Bíblia para nós compreendermos e ficarmos como uma bagagem de conhecimento. Eu costumo refletir nisso. Se Jesus não tivesse vindo a este mundo, se ele tivesse apenas prometido, mas essa promessa não fosse cumprida, o que seria de mim? O que seria de você, irmão? Este mundo havia sido resgatado com o exército do mal. O planeta Terra, quando Adão e Eva entregaram o domínio a eles, ao exército do mal, automaticamente o planeta Terra pertencia ao exército do mal. Nós estávamos destinados a morrer, estávamos destinados à morte eterna. Não teríamos nenhuma chance de voltar a viver. Nós não teríamos não teríamos nenhuma outra esperança. É por isso que no princípio dizia uma boa notícia. A Bíblia carrega uma mensagem de uma boa notícia. Irmãos, em Apocalipse, nós vimos que Jesus nos ama e nos fez reis e sacerdotes para o seu reino. Isso é uma notícia muito maravilhosa para nós. Se calhar nossa mente ainda não compreendeu a dimensão e o tamanho do amor de Deus em ter deixado o seu reino, aquela mansão, ter deixado o seu trono para vir se tornar um ser humano, viver como nós, sentir a dor que nós sentimos, para depois sofrer aquilo que ele sofreu. Uma dor que a Bíblia, aliás, a irmã Helena White diz que nenhum ser humano há de sentir o que Jesus passou, o que Jesus sentiu, a dor que Jesus sentiu. A dor de ser rejeitado pelos seus, de ser rejeitado pela sua família, por aquilo que ele criou, pelas suas criaturas. Jamais imaginaremos nós, jamais sentiremos uma dor daquelas.
esse é o momento de refletirmos sobre esta grande profecia. Se Deus não tivesse prometido um Salvador, o que seria da humanidade? Se Jesus não tivesse cumprido a sua promessa? Mas graças a Deus, Jesus cumpriu a sua promessa. Jesus veio quando foi prometido que há um bebê que vai nascer, que vai sair da mulher, que vai esmagar. E Jesus, quando veio a este planeta, esmagou a serpente. A morte de Jesus na cruz significou que ele abriu as chaves do inferno e resgatou todas as almas de lá. As almas que Satanás havia sequestrado, o diabo. E hoje, nós podemos andar nesse planeta. Todo ser humano que está nesse planeta já foi salvo. Por isso, temos o direito de rir, de sorrir, de brincar, de correr, porque Jesus já nos salvou. Se nós tivéssemos a informação de que se morrermos, a nossa vida acabou por aí, quem poderia sorrir? Quem poderia ficar feliz com tanta felicidade? A verdadeira felicidade é ouvir que um dia Jesus nos salvou. Então, este é o momento de orar. Nós vamos orar por 3 pontos. Vamos convidar que os irmãos possam se dividir, vamos nos agrupar em 3 e vamos orar por esses pontos que pensei em colocar ali. Vamos orar, vamos agradecer, na verdade. Vamos agradecer por aquilo que Jesus fez por nós. Vamos agradecer por aquilo que Deus fez através de Jesus por nós. Pelo que Jesus faz para nós nesses dias que estamos a viver. E por aquilo que Jesus já de fazer por nós até no dia da sua vinda. Podemos nos separar e em grupos de 3 pessoas, orações breves e orarmos só agradecendo a graça de Jesus. Enquanto cantamos, podemos nos juntar 3. Nós divina, mulheres a Cristo, amém.